convosco para juntos nós estudarmos a bendita e gloriosa Palavra de Deus. Eu quero agradecer ao pastor Jabes pelo convite. Me senti muito honrado em poder participar de um trabalho tão importante como este. Porém, como sempre digo, o tamanho da honra é proporcional ao tamanho da responsabilidade. Falar a pastores é tão difícil quanto ser pastor. Ainda mais falar depois do pastor Estevão. Quando alguém disse assim: aonde Melquisedeque está, Abraão só paga o dízimo. Não é verdade? É um prazer muito grande. Antes de ministrar a palavra, o som estava melhor. Eu acho que o som estava melhor. Se conseguir deixar como estava, eu agradeço. Está um pouco de eco assim, eu acho que não fica legal. Tá? Se tirar um pouquinho do eco, acho que para mim é melhor. O Dayan, seria possível trazer para mim esse material? Obrigado, querido. Eu vou ser sincero com vocês. Até hoje pela manhã, eu relutei comigo mesmo em relação a essa palavra que eu vou trazer aqui, até porque é uma palavra muito forte, eu acho que é uma palavra muito séria, eu acho que é uma palavra assim que vai ter para alguns o sabor de uma bezetacil na alma. E é complicado. Quantos já tomaram essa injeção aí? Levante a mão assim. Dói, não é? Eu só tomei uma, e quem me aplicou foi minha sogra ainda. E a sogra aplicando, não é fácil. 2 Samuel, capítulo... Vamos ler primeiro, Mateus, capítulo 26, verso 41. Mateus 26 e 41. Eu estava me esquecendo de algo que eu quero pedir licença para vocês, para eu fazer. Hoje é aniversário da minha esposa. E felizmente ela está comigo. Eu queria que ela ficasse em pé, por favor, a senhora Rosemary Gonçalves. Isso. Fique em pé um pouquinho, por favor. Em Cantares de Salomão está escrito assim: ela falando, leva-me à sala do banquete, e seu estandarte sobre mim é o amor. Em outras palavras, me assume publicamente como mulher da sua vida. Você é a mulher da minha vida. E eu quero apenas concluir com um versinho que eu gosto muito. E ela me conhece na recâmara da nossa casa. Isso daqui não é fachada, é o que eu vivo mesmo. Então eu vou dizer para ela: nos invernos rigorosos da vida, você foi o cobertor que não deixou a minha alma morrer de frio. Te amo muito, parabéns. Pode sentar, obrigado. Mateus, capítulo de número 26, verso de número 41. Todos encontraram? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus, capítulo de número 5, verso de número 28. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, qualquer que olhar para uma mulher com intenção, e o problema está na intenção impura, no coração já
adulterou com ela. E aí, 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã. Tem dono, tem marido, tem aliança com alguém. E o marido dela se chama Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificada da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Dá o teu jeito, se vira. Deixa a Bíblia aberta um pouco aí, por favor. Amados, nestes últimos dias, Deus tem falado ao meu coração o seguinte: Josué, não perca o senso de radicalidade do Evangelho. Não perca o senso de radicalidade do Evangelho. Porque ser cristão é ser radical. Se não leio o Sermão da Montanha, capítulo 5, capítulo 6, capítulo de número 7. Inclusive Gandhi disse: se todos os livros desaparecessem da terra e sobrasse só o Sermão da Montanha, não teríamos perdido nada, porque tudo o que precisamos saber está contido no Sermão da Montanha. Sabe por que eu digo que ser cristão é ser radical? Porque Jesus foi quem disse: ser cristão é ser estreito, porque estreita é a porta e apertado é o caminho. Ser cristão é ser radical, porque foi Jesus quem disse: se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, porque é melhor entrar no céu com uma mão do que no inferno com as duas. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o, porque é melhor entrar no céu com apenas um olho do que no inferno com os dois. Ele disse: vós sois a luz, e não tem uma outra opção. Se você é a luz, você é a oposição. Luz se opõe às trevas. Não tem como caminhar junto se os dois não estiverem de acordo. E se você é sal, você tem que salgar. Isso é radicalidade do Evangelho. Sim, sim, não, não. O que passar disto é de procedência maligna. Gente, qual outra radicalidade do Evangelho? Ele disse: ame os inimigos. Amar gente boa, apesar de ser chata, é difícil. Tem alguns irmãos que não são inimigos, mas são malas, sem alça. São pessoas difíceis. Já é difícil para amar. Amar inimigo. Ore por aqueles que te perseguem. Já pensou? Orar para amigo a gente já se esquece, quanto mais orar para inimigo. Senhor, abençoa aquele desgraçado. Gente, não é complicado, mas ele disse: ore pelos seus inimigos. Se você chamar o teu irmão de louco, você é réu de fogo do inferno. Que radicalidade! Leste nos mandamentos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo:
qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Por que eu fiz essa introdução? Porque o que eu vou falar aqui tem a ver com a radicalidade do Evangelho. Pediram um tema para colocar na mensagem. Eu disse, coloca aí. Aprendendo com os erros dos outros. Diga isso comigo, ninguém erra sozinho. Mais forte, ninguém erra sozinho. Se você é inteligente, você erra para aprender. Se você é sábio, você empresta os erros de Davi para não errar. Você aprende com os erros dos outros. E eu quero dar uma olhada hoje nos erros de Davi, nos erros de Betseba, nos erros de Urias, nos erros de Joabe, para aprender com eles, a fim de não cometer o mesmo erro e o mesmo pecado. Davi, todos aqui conhecem, pelo menos superficialmente, sua história. Talvez não haja na história bíblica uma história tão emocionante, tão vibrante, com tantos lances emocionantes como a de Davi. Davi, na galeria dos heróis da Bíblia, foi tão grande que 62 capítulos foram dedicados à sua biografia. Nenhum outro homem ocupa na Bíblia esse espaço em relação à sua biografia. Nada menos que 59 referências do Novo Testamento chamam a atenção das pessoas para este homem. Muito mais do que qualquer personagem bíblico. No capítulo de número 11 de 2 Samuel, Davi não estava com 20 anos, Davi não estava com 30 anos, Davi não estava com 40 anos, Davi estava com 50 anos de idade. E ele estava com 50 anos de idade, vivendo o período das suas maiores conquistas. Era um momento áureo, era um momento do ápice do seu reino. Era um momento em que ele podia celebrar suas maiores vitórias. E eu repito o que estou dizendo já por alguns anos. O sucesso é um terreno minado. E é interessante que de repente Davi manda Joabe, o exército, para a guerra. Transfere responsabilidades suas para outros e resolve ficar em Jerusalém, no seu palácio. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura. Por que eu li Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, verso 41, quando Jesus disse, vigiai, e coloca vigiai antes de orar, ou antes de orai, vigiai e orai. Vigiar o quê? As circunstâncias? Não. Vigiar o quê? O diabo? Inclusive tem algumas pessoas que falam mais no diabo do que em Jesus. Tem gente até orando para o diabo se converter. Outro dia um irmão desceu do púlpito porque ele tinha pregado que o diabo ia se converter. O diabo vai se converter, vamos continuar orando, irmãos, que o diabo vai se converter. Aí o pastor, ao término da reunião, chamou a atenção dele, chamou ele para o lado e disse, meu querido, que negócio é esse que o diabo vai se converter? Ele olhou bem para o pastor e disse, ué, o senhor não se converteu?
vigiar as circunstâncias, se não é para vigiar o diabo, então vigiar o quê? Vigie os movimentos da tua alma. Olhe para dentro, porque é da tua alma, do teu coração que procede todas as saídas da vida. Esta é a minha pergunta. Por que um homem que vive seu melhor momento em termos de conquistas, que comumente estava na guerra com Joabe e os outros, de repente resolve não fazer aquilo que era comum? E ele transfere as responsabilidades para viver um tipo de ociosidade malignamente destrutiva. Aqui eu quero chamar sua atenção. Será que pelo fato, conjecturando, de Davi ter ficado em casa, enquanto todos estavam na guerra, já não era evidência de que alguma coisa estava errada na alma de Davi? Olhe para cá, querido pastor. Quando eu vejo um pastor transferindo responsabilidades da escola dominical para ficar na varanda da casa, quando eu vejo pastores transferindo a responsabilidade das vigílias para ficar na varanda da casa, quando eu vejo pastores transferindo a responsabilidade do culto, e em algumas igrejas que eu vou pregar, o pastor nem no púlpito fica. Ele transfere a responsabilidade e vai para a internet ver o que está acontecendo a partir da varanda do seu gabinete. Quando eu vejo um pastor transferindo a responsabilidade da consagração no sábado pela manhã, todos estão na guerra, ele está na varanda do palácio. Quando eu vejo um pastor transferindo a responsabilidade do aconselhamento no gabinete pastoral para os seus auxiliares, eu fico preocupado. Há alguma coisa errada na alma deste homem. E a Bíblia diz que foi da varanda que tudo começou. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito, deu uma espreguiçada. Deixa eu ver se ela está lá. E andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Lembre-se disso. A tentação é um processo lento, porque o diabo não tem pressa. Eu vou repetir isso debaixo do temor de Cristo. A tentação é um processo lento, porque o diabo não tem pressa. Ele tem projetos de queda para 5 anos, para 15 anos, para 20 anos, para 30 anos. O diabo não tem pressa, até porque Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, nos mostra os estágios da tentação. Porque o processo é da caça sendo perseguida pelo caçador. Primeiro é o olhar, depois o cobiçar, depois o atrair com habilidade, seduzir, depois vem o conceber, aí o nascimento e consequente a morte. Davi estava no lugar errado. Davi estava no lugar errado e na hora errada. Davi estava olhando na direção errada. E a partir daí, ele toma a decisão errada e faz a pior escolha da sua vida. Quais são alguns sinais de líderes em perigo? Tomo como exemplo Sansão. Quais
Quais são alguns sinais de líderes em perigo? Tomo como exemplo Sansão. Número 1. Líderes em perigo deixam de enfrentar fraquezas de caráter muito claras. Disse Mike Murdock: aquilo que você não domina, lá na frente vai te destruir. Aquilo que Sansão não conseguiu dominar, o destruiu. Todas as vezes que um líder deixa de reparar as falhas do seu caráter, elas se tornam cada vez piores. Número 2. Líderes em perigo fazem uso da mentira para preservarem a si mesmo. Quando as pessoas flertam com a desobediência, é comum vê-las usando a mentira para se proteger. Mentiras comerciais, mentiras emergenciais, mentiras ministeriais. E outro dia eu estava pregando e Deus falou algo comigo que é comigo, por favor, é comigo. É pessoal e cada um tem sua experiência. Eu estava pregando sobre justiça, sobre verdade, sobre transparência, sobre autenticidade. E quando eu dei uma pausa, o Espírito falou comigo: engraçado, você está pregando uma grande verdade e com uma mentira no seu braço, porque o seu relógio é pirata. E aí? Eu gostava muito de relógio, tinha Rolex, tinha Montblanc, tudo pirata. Cheguei em casa, eu falei: vou jogar fora. Aí meu filho disse: Deus não falou comigo, pai. Líderes em perigo agem impulsivamente. 4. Isso aqui é forte. Líderes em perigo fazem mau uso dos dons dados por Deus. Por vezes Sansão usou seus dons para fazer brincadeiras para o seu próprio deleite. Líderes em perigo começam a brincar com seus dons para manipular pessoas, como se Deus o tivesse chamado para ser um grande gugu evangélico, um Faustão evangélico, ou um mágico evangélico. Quem brinca desta forma com os dons que Deus lhe conferiu, é uma questão de tempo. O espírito de Dalila vai te pegar. Número 5. Líderes em perigo são derrotados por causa de um ponto fraco. Aqueles que dão liberdade total a seus pecados terminam sendo consumidos por eles. E aqui entre nós, não tem bom. Todos nós temos um ponto fraco. Por isso esse ponto fraco tem que ser vigiado e estar debaixo do sangue do Cordeiro, do poder do Espírito Santo e da palavra. Os olhos do homem são as portas de entrada no território da tentação. O diabo sempre vai apelar para a concupiscência dos olhos. Viu uma mulher que estava tomando banho. O que determina o que eu penso é aquilo que eu vejo. E o que eu penso determina as minhas ações. Eu vejo, por isso eu penso, por isso eu ajo. E quando Davi pergunta: quem é ela? O diabo é um psicólogo milenar. Ele sempre vai estar na espreita, captando aquilo que sai da sua boca, para ver qual é a intenção que está no seu coração. Cuidado com o que você fala no celular.
E tem pessoas que pensam que, como Davi, vão conseguir enganar por muito tempo. Sabe quanto tempo Davi teve o seu pecado ocultado? Sabe por quanto tempo ele viveu hipocritamente? Entre o pecado e a visita de Natã foram mais ou menos 12 meses. E tem gente que pensa que Deus não vê. Esses dias um pastor, vou omitir o nome por uma questão de ética, mas a vontade é dar o nome do cara. Ele se sentou no aeroporto, na sala de espera, sentou numa cadeira, pastor Silas. Fique esperto. E quem sentou ao lado dele era um pastor vestido de forma comum. E este que estava ao lado, que é o tal pastor que eu me refiro, não percebeu que quem estava ao lado dele, é lógico, não conhecia, que era um pastor. E quem liga para o cara? A amante. E ele atende o telefone do lado do ouvido afinado do pastor ao lado. Oi, querida. Não, você é muito melhor do que minha mulher. Eu não abro mão de você. Doze anos viveu de hipocrisia. Mas ninguém consegue enganar por toda a vida. Um dia Isaac perguntou para Jacó: qual é o teu nome? Ele disse: Esaú. Esaú, né? Desculpe. É isso mesmo. Perguntou para Jacó e ele deu o nome do irmão. Esaú. 20 anos depois, no Val de Jaboque, Deus pergunta para ele: qual é o teu nome? Me engana que eu quero ver agora. Você pode fugir para onde você quiser, até para a casa do Labão. E para cada Jacó, Deus sempre tem um Labão. Mas uma hora você vai ter que ter um encontro face a face. Quem vai perguntar é aquele que tem os olhos como chama de fogo, que penetra o impenetrável, de quem nada se esconde. De caramanai chuiou pecanto não dava rua se tarabada choicandenas. Quais são os conselhos que Davi nos daria depois desta experiência amarga? Número 1, não façam como eu. Cuidado com o seu tempo livre. Quando um homem não sabe usar de forma adequada o seu tempo livre, o diabo faz da sua mente uma grande oficina. Quando um líder não sabe usar de forma sábia o seu tempo livre, sua sua mente corre o risco de se tornar uma grande oficina de Satanás, porque é inteligente, é esperto. Existem dois extremos perigosos na vida de um líder. O primeiro é a ociosidade destrutiva. E o segundo é a exaustão crônica. Um homem exausto cronicamente se torna presa fácil dos seus hormônios. E nunca se esqueça, você pode ser tão espiritual que pega anjo com a mão, mas os seus hormônios não são convertidos. Um outro conselho que talvez Davi nos daria: enquanto espera ou descansa, se ocupe com aquilo que seja construtivo e te faça crescer. Enquanto você espera ou descansa, não deixe que o diabo faça da sua mente uma grande oficina. Como é que Paulo se ocupava quando estava preso? Aparentemente, uma oportunidade para viver uma ociosidade destrutiva.
Paulo não se corrompe, não se perde? Por que Paulo se mantém, mesmo dentro de um espaço pequeno, aparentemente ocioso? Por quê? Porque ele é capaz de ocupar-se com aquilo que era construtivo e fazia crescer. Ele lê, ele escreve, ele lê, ele ora, ele prega, ele lê, ele ora, ele escreve. E lá em Filemão ele diz: vocês pensam que eu estava lá ociosamente, destrutivamente? Não. Eu gerei Onésimo nas minhas algemas. Gente que se ocupa assim, glorifica a Deus e guarda seu coração. Sabe por quê? Porque um caso extraconjugal pode começar em 10 dias de férias na praia. Um caso extraconjugal pode começar num final de semana em um churrasco. Um caso extraconjugal pode começar em um passeio para um congresso como este. Ou vocês pensam que o diabo está na rede cochilando? Por que Jesus disse: vigia a tua alma? Faça uma viagem para dentro de você mesmo todas as manhãs e veja se não há algo destrutivo se desenvolvendo aí. Terceiro, Davi diria o seguinte: cuidado com o poder destruidor de uma paixão proibida. Cuidado com o poder destruidor de uma paixão proibida. Isso aqui pode ser uma semente lançada a partir de um bilhete. Você estava lindo com aquele terno ontem, meu pastor. Eu ouvi um hino aí de chuta que é laço. Isso aqui pode nascer com um e-mail. Seu perfume ontem estava irresistível, minha irmã. Isso aqui pode nascer com uma mensagem enviada via celular, que aparentemente, no momento, parece apenas uma apreciação, uma admiração, um elogio, sem nenhuma outra intenção. Mas o diabo pega, faz disto uma semente maligna, planta na terra fértil do nosso eu luciférico. Daí para frente, diz o texto: então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Agora, olha o que acontece com um homem dominado por uma paixão demoníaca. Cega os olhos da mente e anestesia a própria alma, porque quando a mulher manda lhe informar: estou grávida, ele então enviou Davi mensageiros a Joabe dizendo: manda-me o marido desta mulher, manda Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Ele tenta armar para ver se Urias deita com a mulher, se relaciona sexualmente com ela e assume a gravidez. Não sei por que razão Urias
não vai para casa, não deita com a mulher, não pratica sexo com ela. Aí ele diz, não, tem que matar esse cara então. Agora olha a maldade. Ele escreve um texto de uma carta, dizendo para Joabe, põe Urias num lugar estratégico para que no primeiro ataque do inimigo, as flechas do inimigo alcance. Eu preciso fazer esse sujeito desaparecer. Eu preciso fazer esse sujeito sumir. Agora, ele pega essa carta e dá, sabe para quem levar? Para o próprio Urias ser sentenciado à morte. Eu não estou falando de qualquer homem. Eu estou falando de um homem segundo o coração de Deus. Se isso aconteceu com Davi e eu... É muita maldade, gente. O sujeito transa com a esposa do soldado leal. Depois embriaga ele para ver se ele entra no jogo, na estratégia do engano. Ele não entra, então ele escreve uma carta o sentenciando à morte e dá na mão dele mesmo para levar para Joabe. Isso é muita maldade. E você diz assim consigo mesmo, Deus me livre e guarde. Não fique esperto não. Porque se aconteceu com Davi, pode acontecer com qualquer um de nós. Com quantos anos você está? Ele estava com 50. Qual é o momento do seu ministério? Como é que está a sua guarda? Você está vigiando a sua alma? Por isso que todos os dias, pela manhã, eu faço uma viagem para dentro de mim mesmo, para ver se não tem alguma semente maligna sendo desenvolvida dentro do meu velho homem, querendo crescer dentro de mim. Porque o melhor momento para você vencer a tentação é quando ela começa. Porque se você não resolver no começo, você não encontra mais a porta de saída. Pergunte para o irmão ao lado aí, como vai a sua alma? Quarto conselho, nunca tente resolver um problema pelas vias erradas. Você só vai criar outros problemas maiores. E aqui eu tenho uma palavra dura. Davi tentou resolver o problema matando o seu irmão Urias. Irmão de luta, irmão de guerra, irmão de batalha. Sabe o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 4? Leia em casa. Quando Caim leva Abel para o campo e o assassina, ele derrama sangue inocente no solo. E mais para frente a palavra diz, quando você precisar da força da terra, você não terá, porque a terra foi amaldiçoada, porque nela você derramou sangue inocente. E não estava falando de terra no sentido literal, estava falando de terra da vida, do coração, do ministério. Quem assassina companheiros, e alguns até dizem, tem que morrer mesmo. E quero ver na margem. Pastor Silas sabe de um fato que aconteceu lá em Boston recentemente, quando um líder disse para o subordinado, eu vou te arrebentar. Quero te ver na sarjeta. Ministerialmente você vai morrer. Sabe o que ele está fazendo? Matando Urias.
derramando sangue inocente na sua própria terra ministerial. O dia que lançar a semente, essa terra não vai produzir, porque Deus não tem compromisso de prosperidade com gente que derrama sangue inocente no solo do seu ministério. T.D. Jakes disse uma frase que eu guardo comigo para o resto da minha vida: se não gostas do que estás colhendo, olhe para trás e veja o que foi plantado. Porque Davi semeia a semente do adultério e comete um assassinato. E o que ele colhe? É só dar uma olhada no capítulo de número 13. Aminon se apaixona por Tamar e a estupra. Ele colhe um incesto. O que ele colhe? Absalão se revolta pela indiferença com a qual o pai tratou o problema e assassina Aminon. Aí você vai lendo, a Bíblia diz, no capítulo 15 do mesmo livro, que o próprio Absalão se levanta contra Davi e é morto por Joabe. Tem pessoas que, apesar de pregar, apesar de ler, apesar de ouvir, não levam a sério esta lei infalível da semeadura no exercício da sua liderança. Me lembro de um irmão no Rio de Janeiro que foi levado a diácono, trabalhou 6 meses na igreja como diácono, e ele precisava de dinheiro, alguém o aconselhou, ele levou a igreja na justiça, e a igreja teria que pagar para ele 20 mil reais, porque ele processou a igreja, porque serviu como diácono. O pastor líder foi até ele: querido, não faça isso com a igreja, porque é uma igreja pobre, não pode pagar nem 5 mil, quanto mais 20 mil. Não, eu preciso e é assim, não quero saber. De tanto negociar, a igreja conseguiu pagar 20 prestações de 350 reais. Agora, não se brinca com dinheiro de dízimo de viúva. Não se brinca com dinheiro de oferta. É preciso ver como está sendo semeado, como está sendo plantado essas atitudes e comportamento. O irmão começou a receber todo mês 350. De repente, a esposa fica cancerosa. Chama o pastor líder para orar. O pastor diz para ele: eu não coloco a mão aonde Deus colocou a mão dele para tratar. Passou-se mais 2 meses, a filha é estuprada. Passou-se mais alguns meses, ele perde a razão e fica louco. E vai para um hospital de malucos. A família simplesmente foi dizimada. A esposa morreu, ele foi para o hospital de loucos, a filha foi estuprada e a família acabou. Olhe para cá. Olha o que Naamã disse para Davi. Capítulo 12. Verso de número 12 e 13. Capítulo 12 de 2 Samuel, verso 12 e 13. Porque tu o fizeste em oculto. Eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Em outras palavras, a graça de Deus não cancela a colheita daquilo que eu planto. A graça de Deus não cancela a colheita daquilo
aquilo que eu planto. 5. Nunca tente esconder do cônjuge aquilo que está diante dos olhos do Senhor. Davi tentou esconder de muitos, mas o pecado cheira mal diante dos olhos de Deus. Cuidado com as armadilhas do poder. Enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Armadilha do poder. Tragam-me ela. Ei, olhe para cá. Vocês sabiam que tem pastor que consegue racionalizar o seu pecado, dizendo assim: eu já jejuei muito, eu já preguei muito, eu já ganhei muitas almas para Deus, eu tenho crédito lá em cima para dar uma pecadinha. Você ficou maluco, rapaz? Você ficou doido? Você pode ser um homem segundo o coração de Deus. Pisou na bola, Deus vai te julgar. Você pode ser Davi. Se você pisar na bola, você deu legalidade a Satanás. E a Bíblia é clara, porque deste motivo que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. São os erros de Davi. Agora, vocês acham que Betseba era santa? Vocês acham que Betseba era inocente? Todo pecado de adultério é um processo que tem dois lados. Primeiro, eu não creio que tudo aconteceu em um dia. Eu não creio. Eu não creio. Porque foi muito forte, foi muito profundo, foi muito sério. E um dia não dá para se envolver desse jeito. Um dia não dá para ficar cego desse jeito. Um dia não dá para acontecer tudo isso. Agora eu fico me perguntando, o que ela estava fazendo ali? Tomando banho. Estrategicamente numa posição que dava para ser observada pelo rei. Ela não tinha outro lugar para tomar banho, não? Eu estou falando a muitas mulheres aqui. Então segure aí, minha querida. A maneira como você se veste revela a intenção do teu coração. A tua forma de vestir revela as tendências da tua alma. Abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 7. Esse texto é muito sério. Provérbios, capítulo de número 7. O texto diz assim, a partir do verso número 6: porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, olha aí, olhando eu, agora não é da varanda, é da janela, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher e seguia o caminho da sua casa à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe sai ao encontro. E preste atenção que ela era crente, fazia voto, participava do culto da vitória na terça, na sexta, ela era crente. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta. Ou seja, ela revelava nas vestes os desejos da sua alma se prostituir. E astuta de coração, é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos
aproximou-se dele e o beijou, e de cara limpa, impudente, sem juízo, sem vergonha, lhe disse: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Era crente. Cultuava. Paguei hoje os meus votos, fiz um voto. Por isso saí ao teu encontro a buscar-te, te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor. Até pela manhã gozemos amores, porque o marido não está em casa. Era casada. Ela tinha um Urias. Saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquital de dinheiro. Vai demorar a beça. Fique em paz. Dá para brincar bastante. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios. O arrastou. E ele, num instante, a segue como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Sabe o que Deus está falando para mim aqui? Eu trouxe alguns dos meus filhos aqui para quebrar o laço, para arrebentar a arapuca, para desfazer a obra do diabo. Eu creio num processo de libertação que está acontecendo aqui, com almas de líderes que está contaminada. Eu creio no poder do sangue do Cordeiro. Eu creio no poder da palavra do Senhor. Eu creio no poder do mover do Espírito neste lugar. Oh, aleluia! Diga isso para o teu irmão ao lado. Laço está sendo quebrado nesta manhã. Laços estão sendo quebrados nesta manhã. Eu creio que Deus não nos trouxe aqui por acaso. Deus nos trouxe aqui porque Ele tem pressa. E Ele está se antecipando ao plano de Satanás para dizer a você: tu és meu, escapa-te por tua vida. O que eu tenho para ti é muito maior do que momentos de prazer. Agora, eu sinto a glória de Deus neste lugar. Bom, já vimos os erros de Davi, já vimos os erros de Betseba. Agora vamos ver os erros de Urias, porque talvez você esteja com o mesmo problema. Veja o que está escrito no verso 6 do capítulo 11. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. Em outras palavras, dá uma transada com a sua esposa. Afinal de contas, você está na guerra faz muito tempo. Vai para sua casa, tome com a tua mulher, faz amor com ela. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Agora, escute. A intenção era maligna, mas o princípio era correto. Sim ou não? A intenção de Davi era diabólica, mas o princípio... quem está na guerra há 40 dias, chegando na cidade, tem que ir para onde? Para casa. Sim ou não? Sim. Verso 9. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Diga comigo. E não desceu para a sua casa. Mais forte. E não desceu para a sua casa. Fizeram não saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Não vens tu de uma jornada? Você está tanto tempo no campo, trabalhando, na guerra. Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi. Aqui eu acho que Urias é muito Caxias. É muito puxa.
A arca, presença de Deus, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu chefe. Cuidado. E os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E eu hei de entrar na minha casa para comer, beber, se relacionar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa que se vire minha mulher, que dê um jeito a ela. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje e amanhã e te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia. E o seguinte, Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e bebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Como é que estava a mulher desse cara? Tomando banho. Para o rei ver. Sabe qual é o nosso problema? A esposa vai para o shopping e uma irmã pergunta: e o teu marido? Está na guerra. Betseba ia para a festa de aniversário da sobrinha. Cadê teu marido? Está na guerra. Betseba ia no casamento da cunhada. Cadê o teu marido? Está na guerra. Betseba ia fazer caminhada. Cadê o teu marido? Está na guerra. Davi pergunta: cadê teu marido? Olha logo quem pergunta: cadê teu marido? Está na guerra. Será que isso não é o teu problema? Você só pensa em guerra? É um perigo uma Betseba ficar em casa enquanto Urias vai para a guerra com uma carência crônica. É um perigo quando Urias vai para a guerra e não deixa a sua mulher em casa com a alma farta. Como vai a alma da tua esposa, meu irmão Urias? Eu acho que quando mandaram chamar Betseba, ela disse: é hoje. Que eu perco a minha cabeça. O cara não vai para casa. O rei diz: vai deitar com a tua mulher. Não. E é interessante que ele está preocupado com a arca, com Israel, Judá, Joabe, os amigos de trabalho, e não cita em nenhum momento a sua mulher e se tinha filhos, os filhos, não cita. Nenhum momento. Ele está preocupado com a arca, ele está preocupado com o chefe Joabe, ele está preocupado com Israel, ele está preocupado com os companheiros de trabalho, mas em nenhum momento aparece ele preocupado com a sua mulher, com a sua casa, com a sua família. O ministério não pode concorrer com o meu casamento. Eu não tenho mais tempo, vou parar. Eu quero terminar dizendo que Joabe errou. Ele cumpriu uma ordem absurda, sem questionar. Não é porque Joabe era um subalterno que tinha que obedecer uma ordem.
Quem era Urias? Estuda sobre Urias. A submissão à autoridade não é incondicional. Senão, Misael, Ananias e Azarias teriam se prostrado diante da estátua do rei. Senão, a mãe de Moisés teria feito o que Faraó tinha dito para ser feito. Quando a questão é a preservação da vida, não obedeça. Quando a questão é para preservar a vida, não obedeça. Mas Joabe, além de fazer o que foi mandado, ainda manda um aviso para o rei: fique tranquilo, seu problema está resolvido, Urias morreu. Como vencer a tentação de pecar quebrando uma aliança? Como levantar muros de proteção para que não aconteça conosco o que aconteceu com Davi, Betseba, Urias e Joabe? Como? Número 1, tenha um mentor com o perfil de Natã. Quando Natã conta a parábola e Davi se indigna, Natã olha nos olhos dele e diz: tu és o homem. Quem é que te confronta? Quem é que te pergunta com liberdade? Quem é o teu mentor? O sucesso me faz ir subindo para um patamar de isolamento perigosíssimo. Eu gosto de ver essa relação do pastor Silas com os seus amigos. E às vezes ele diz, termina o programa, aí um amigo me liga: você disse algo que não poderia ter dito, meu. Quem é que te confronta dizendo: este não é um caminho de Deus para você, sai fora? Onde você está com a cabeça? Amigo é aquele que não tem medo de te confrontar quando você está num caminho de morte. Ouvi falar de um homem que estava pintando um quadro maravilhoso, bem alto, no andaime, um mês pintando, grande pintor. Quando o quadro estava pronto, ele embriagado com a beleza do quadro, para dar uma olhada melhor, foi se afastando no andaime. O amigo lá embaixo percebeu que se ele desse mais um passo e meio, ele cairia e morreria. O amigo pega uma brocha e jogou, e a brocha bateu no quadro, estragando tudo. Ele deu um pulo para frente e disse: você ficou louco! Um mês de trabalho se destruiu. E o amigo gritou: eu destruí o teu quadro, mas salvei a tua vida, a tua vida, a tua vida, a tua vida. Talvez o quadro que você está pintando está te levando em direção à morte, só na contemplação, como ela é maravilhosa, como ele é sedutor. Alguém tem que jogar uma brocha nisso. E Deus vai levantar. Deus vai levantar um mentor ao teu lado, que tenha coragem de estragar o seu quadro, mas resgatar a sua vida. E esta é a minha oração, Senhor, para cada um de nós: dá um Natã nesta manhã. Para cada um de nós, dá um Natã que chegue em tempo, antes que o pior aconteça. Mantenha seu nível de resistência alto, através da disciplina da oração e da palavra.
O diabo não respeita quem fala de oração. O diabo respeita quem ora. Viva de acordo com um código de integridade. O desenvolvimento de um código de integridade começa quando você se compromete às linhas mestras autoimpostas que lhe dão um sentimento de controle moral sobre a sua vida. Tal esforço imprime à sua vontade um modo de você reagir quando chegar as tentações. Cultive uma aliança com um companheiro de oração. Esses dias o pastor Josimar ligou para mim. E ele disse, estava no monte orando. E o seu nome veio em minha mente. E eu orei por você. Como é que está você? Sua casa, sua família, seu ministério, seu coração. Eu disse, já que você me ligou, vamos fazer aqui uma aliança, uma parceria de oração. E ore por mim agora. Ele fez uma oração bonita por mim. E eu disse no meu escritório, quando entrei para minha esposa, ganhei o dia. Você precisa de um parceiro com o qual você tenha uma aliança de oração. Às vezes a gente se encontra, só se fala em projetos e em tantas outras coisas, mas se esquece de perguntar como vai a alma, como vai o coração, como vai o ministério, como vai a chama dentro do teu peito, está acesa ainda. Vamos orar. Mantenha a chama acesa no seu casamento. Mantenha a chama acesa no seu casamento. Eu termino contando uma experiência. Eu fui convidado para pregar, lá em Brasília. Tem um homem em Brasília que me inspira. Muitos conhecem, pastor Vilarindo. Me inspira. Sabe aquele dia que você está mal? Eu estava vazio, oco, mal. Aí eu cheguei no aeroporto, o irmão que foi me buscar disse assim, pastor, está tudo pronto. Está tudo armado, tudo preparado, tudo no jeito. É só o Senhor deixar Deus te usar. Aí eu disse, se ele soubesse que estou precisando de alguém que ore por mim. Que estou precisando de alguém que coloque a mão na minha cabeça e ministre renovação no meu ministério. Cheguei lá na chácara. Aí, a surpresa. Deus não está indiferente às suas necessidades. Se você está orando, vai chegar o que você está precisando. Pastor Vilarim disse há 15 dias atrás, eu tive uma experiência, eu tenho que compartilhar com você, Josué. Ele gosta muito de mim, a gente conversa muito. Vamos lá para casa, vamos lá para casa. É uma casa onde ficam os preletores. Vamos lá, eu fui. Cheguei lá e disse, Josué, eu caminho todos os dias 1 hora. 1 hora. Ele estava com mais de 70 anos, todo dia 1 hora. Lá em Brasília, onde o pessoal lá da política, ela também caminha, os senadores, ministros, caminham. Ele disse que um dia ele começou a caminhar 1 hora. E ele caminha orando e recitando versículos. Aí disse que quando ele começou, um cidadão aparece do lado dele e diz assim, posso roubar um pouquinho do tempo da sua meditação? Ele disse, pode, vamos lá. Aí os dois caminhando, e aí ele dizia assim, o cidadão dizia assim, o Senhor é meu pastor, e o pastor completava, e nada me faltará. Deitar me fazem ver dos pastos, guia-me mansamente as águas tranquilas. E foram assim, um começava, outro terminava, aí o sujeito disse assim, você conhece muito da Bíblia? Eu falei, não, eu gosto de memorizar textos da palavra assim. Lá na frente tinha um aleijado numa cadeira de roda, o pastor Vilarino parou, abraçou como ele faz assim com todo mundo, e beijou, e disse, você é muito especial para Deus. E continuaram, o cidadão olhou para ele e falou, ó, Deus gosta disso. E foram embora, 1 hora. Quando chegou lá na frente, depois de 1 hora, ele disse, foi muito bom caminhar com você, meu amigo. E meu carro está ali, e eu preciso ir embora. Pegou na mão do sujeito, segurou firme, disse, olhou nos olhos dele e perguntou, qual é o teu nome? Ele respondeu, eu sou o anjo que visitou Pedro na prisão e desapareceu. Ele disse, Josué, eu fiquei 15 dias em estado de glória. Em quem eu ia orar, colocando a mão, caía. E por todos os doentes que eu orei, os doentes foram curados.
Eu entrei numa dimensão de vida espiritual que eu não conhecia ainda. Eu estava pensando nessa experiência. E o Senhor disse para mim: será que muitos não vieram nesse encontro para receber um toque semelhante? Para sair daqui em estado de glória. E aonde chegar e irradiar a glória desse Deus que vai te tocar nesta manhã. Então vamos ficar de pé na presença do Senhor. Debaixo do sangue de Jesus e no espírito do Evangelho, se você me permite, eu gostaria de orar por você. E orar por sua família, por seu casamento, por seu ministério. E os que querem que eu faça isso aqui na frente, saia do seu lugar. Eu quero que Deus levante barreiras de proteção em torno da mente, em torno da alma, em torno do coração, em torno do ministério, em torno da igreja, em torno da família, do casamento. Deus sabe como você chegou aqui. E Deus sabe também como você pode sair daqui. Deus pode marcar sua vida com algo sobrenatural. E nunca mais seu ministério vai ser o mesmo. Nunca mais sua vida vai ser a mesma. Nunca mais seu caminhar vai ser o mesmo. Deus não nos trouxe aqui por acaso. Deus nos trouxe aqui para nos marcar. Deus nos trouxe aqui para nos impactar. Deus nos trouxe aqui para nos confrontar. Deus nos trouxe aqui para nos curar. Deus nos trouxe aqui para nos fortalecer. Se você pode, coloque a mão no ombro de uma pessoa que está próxima. E quando você coloca a mão no ombro de alguém, você está dizendo: você não está só. A tua luta é a minha luta, a tua batalha é a minha batalha, mas as tuas vitórias vão ser as minhas vitórias. Senhor, nesta manhã nós nos colocamos diante da tua presença, reconhecendo o quanto nós somos carentes da tua graça, quanto nós precisamos da tua misericórdia, quanto nós precisamos da tua ajuda. Sem ti nada podemos fazer, sem a tua graça somos facilmente destruídos. E neramai show de canto não dará. Lui benei shei daragai juio becandenas. Eis aqui o nosso coração nesta manhã, disponível para ser tratado por ti. Eis aqui a nossa alma escancarada diante de ti, para ser tocada, para ser moldada, para ser afinada, para ser burilada, para ser liberta pelo poder do teu Espírito e pelo poder da tua palavra. Toca onde precisa ser tocado, mexe aonde precisa ser mexido, tira todo o excesso, deixa só o essencial. Coloca sobre nós uma faceta da tua glória que nós não conhecemos ainda, Senhor. Queremos sair daqui marcados nesta manhã, queremos sair daqui impactados nesta manhã, queremos sair daqui transbordando da tua graça, do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar de pé, por favor. Um momentinho só, fique de pé, por favor. Estou terminando, gente. Eu sinto a glória do Senhor neste lugar. Levante a sua mão se você pode. Não vos lembreis das coisas passadas. Olhe para frente. O teu futuro vai ser tão grandioso que o teu passado vai ser esquecido. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Uma nova dimensão chegou para o teu ministério.
Uma nova dimensão chegou para a tua família, uma nova dimensão de vida chegou para o teu casamento, uma nova dimensão chegou para a tua vida. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo, diz o Senhor dos exércitos. Eu gostaria que você desse um abraço a pelo menos 10 pessoas, dizendo assim: depois desse encontro, nunca mais nossa vida vai ser a mesma. Depois desse encontro, nunca mais. Não serei o mesmo. Recebi um novo